Olá! No Novo Testamento, estamos no Evangelista Mateus, agora estudando o capítulo 20, e vamos ver um trecho a partir do versículo 24, cujo destaque vai dar Emmanuel no versículo 28, né? Este trecho vem em seguida daquele pedido de uma mãe para os seus dois filhos, que eram filhos de Zebedeu, né? Para que se sentassem ao lado de Jesus. E Jesus lhe diz, né, que isto não depende dele conceder, mas os lugares cabem àqueles aos quais meu Pai reservou. Ou seja, a nossa posição na nossa vida espiritual depende de Deus, nosso Pai, e do nosso processo próprio de evolução. E, logo em seguida, aqui no o evangelista Mateus diz o seguinte: os outros que haviam ouvido tudo indignaram-se contra aqueles dois irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhes disse: sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade? Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por a multidão. Quando Jesus fala o Filho do Homem, ele está se referindo a ele encarnado, né? Filho do Homem é o Espírito encarnado. Então ele mesmo afirma que ele não veio aqui para ser servido, mas para servir. E de fato, a vida de Jesus entre nós, na divulgação da Boa Nova, é um serviço para todos nós no processo de evolução espiritual. E Emmanuel, no livro Pão Nosso, que é psicografia do Chico Xavier igualmente, na lição número 4, que se intitula Antes de Servir, Emmanuel ressalta exatamente o capítulo 20, versículo 28 de Mateus. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem ao seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos dos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isso ocorre por conta do uso frutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontra enfermos nas mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. O exemplo aqui trazido por Emmanuel a respeito da pólvora, nós sabemos que Nobel, o inventor da pólvora, ele o fez, pois ele queria
quis e facilitou a vida dos mineiros, aqueles que exploravam as minas subterrâneas e com grande dificuldade conseguiam, através de picaretas e pás, fazerem as escavações necessárias, né? Então, com a pólvora, liberando em tremenda força explosiva, fazia com que este serviço fosse facilitado. Infelizmente, as tendências ainda inferiores do homem fazem com que a utilização de determinada descoberta se utilize também para o mal. Outra fonte de utilização não devida foi a do nosso querido Santos Dumont, que ao conseguir fazer com que o elemento mais pesado que o ar conseguisse voar, e ele o conseguiu com o 14 bis, sobrevoando parte da paisagem parisiense, ele faz com que aquela nave faz o entorno da Torre Eiffel e retorna ao solo seguramente. No entanto, depois os homens utilizam esta invenção nas guerras, já na primeira grande guerra, a Primeira Guerra Mundial, né, como elemento de destruição de bombardeios, né? Felizmente, hoje nós utilizamos a aviação para fins mais saudáveis, né? Mas fique assim a mensagem de Jesus no Evangelho, né, que nós estamos aqui para servir e não sermos servidos. E todos nós, na medida das nossas possibilidades, podemos servir a todas as pessoas que se encontram à nossa volta. Fiquem com Deus, muito obrigado.